E aí? Tá tudo bem? Como que vocês estão? Estão se protegendo? Espero que sim, hein? Vamos levar a sério aí essa quarentena, tá? Bom, nessa aula aqui a gente vai falar sobre arcos de circunferência. É o módulo 5, página 126, tá? É o capítulo do livro para você poder dar uma boa lida na teoria, nos exercícios resolvidos, tá? É apostila 2, setor 113. Beleza? Vamos começar então? Vamos lá. O que são arcos, galera? Arcos são partes de uma circunferência. São pedaços da curva, pedaços da circunferência. Dá uma olhadinha. Dada uma circunferência, a gente denomina o centro dela como ponto O. Aí, se vocês escolherem dois pontos da circunferência, conforme o desenho, olha lá, um deles é o A, o outro é o B. Ao ligar os dois pontos, tá vendo ali, ó? Ligou o AB, nós temos uma curva vermelha que a gente chama ela de arco. E é essa curva chamada de arco que nós temos esse símbolo AB com um chapeuzinho em cima assim, tá? O que a gente pode calcular na matemática em relação a esse arco? Quais são as perguntas que caem? Bom, a gente pode calcular o comprimento dele, que seria ele esticado, sabe? Se vocês conseguissem esticar ele, medissem com régua, daria para a gente calcular o comprimento desse arco em metros, ou centímetros, ou quilômetros, ou a medida angular mesmo. Qual é o ângulo, qual é a medida angular dessa abertura AB? 30 graus, 40 graus, 100 graus, 120 graus. Então, um arco tem duas coisas que a gente pode calcular. Ou é o comprimento, quando a gente estica ele, que pode ser dado em metros, centímetros, milímetros ou quilômetros. Ou é o ângulo mesmo, a medida angular do arco, que pode ser dado em duas unidades também, tá? Ou em graus ou em radianos. Beleza? Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre o arco. Então, vamos começar a dividir a aula. Primeiro eu quero te mostrar a medida angular do arco. Então, por exemplo, como que vocês calculariam a medida angular desse arco AB? Aí é só você fazer o ângulo central. Então, como que eu faço o ângulo central, Jefão? Estica o raio, olha lá. O OA é o raio e o OB é o raio. Então, nós temos ali o raio esticado. Aí você acabou de montar, né, uma região entre duas semirretas que nós chamamos de ângulo. Essa região angular, né, a gente vai denominar esse ângulo como sendo alfa, a medida dele, é igual à medida do arco. Então, se vocês quiserem saber a medida do arco, é igual ao ângulo central. Então, se o ângulo central vale alfa, o arco também vale alfa. Beleza? Por exemplo, ó, vamos chamar esse ângulo aí de um valor numérico. Por exemplo, se eu falar para vocês que esse ângulo central que está aparecendo é 30 graus. Então, a medida do arco AB que ele está enxergando é 30 graus. É isso. O ângulo central é equivalente, é igual à medida do arco. Fácil, não é? Vamos lá. Ô, Jefão, mas isso aí nunca vai cair em vestibular, né? É lógico que não, né? Essa pergunta aí não. Mas você tem que saber que o ângulo é igual. Por exemplo, ó, vamos mais um. Se esse arco, se esse ângulo central mede 78 graus, o arco AB também mede 78 graus. Olha lá, é igual, entendeu? O ângulo central é igual à medida do arco. Beleza? Só que esse ângulo central ele pode ser dado em duas unidades de medida, ou graus, né, que é o que a gente mais está acostumado, ou radianos. Então, vamos aprender a diferença, tá? Ó, unidades angulares. Tem o grau e tem o radiano. Vamos falar do grau. Quando você pegar uma circunferência, uma volta inteira, se ela for subdividida em 360 partes, cada parte chama grau. Então, uma volta inteira corresponde a 360 graus. Logo, meia volta, observe, meia volta corresponde a 180 graus. Então, grau é quando você divide uma volta em 360 partes. Cada parte chama grau. Já o radiano, eu acho que o nome meio que explica,
tem a ver com o raio. Radiano tem relação com o raio. Então, por exemplo, ó, se a gente pegar esse raio da circunferência, tá? A gente vai medir ele. Você faz um tamanhozinho lá, vamos supor que ele mede 10 centímetros. Se a gente entortar esse raio e colocar em cima da curva, se esse raio couber uma vez em cima da curva, essa curva, esse arco, vai valer 1 radiano. Ele tem uma medida angular de 1 radiano. Então, o que é 1 radiano? Observem o desenho. É um raio torto. Olha lá, 1 radiano é quando você pega esse 1 raio e coloca ele em cima do arco. Então, a medida 1 radiano é uma medida angular, né? É um ângulo, beleza? É uma medida angular, mas que na verdade ela tem o mesmo tamanho do raio. Isso chama 1 radiano. Vamos continuar, ó. Se eu colocar mais um raio torto ali, eu já tenho 2 radianos. 2 radianos. Se eu colocar mais um raio torto, aí eu tenho 3 radianos. Olha lá, 3 raios tortos, 3 radianos. Beleza? Observem que está quase fechando meia volta. Para a gente fechar meia volta, aquele tantinho que falta fechar mede aproximadamente 14% do raio. Então a gente vai chamar de 0,14 radianos. Se vocês contarem o total, vamos lá, 1, 2, 3,14. Aí, 3,14 vocês já ouviram falar, né? Que é o que a gente chama de π na matemática. Então, 3,14 raios tortos é o que cabe sempre em meia circunferência. Mas que a gente vai chamar de π, que é uma letra grega. Então, quantos raios tortos cabem em meia circunferência? π raios tortos, né? Ou π radianos, ou 3,14 raios tortos, ou 3,14 radianos. Nesse momento, a gente consegue fazer uma relação de comparação do grau com o radiano. Como que faz? Ó, meia volta em graus vale quanto? 180. Meia volta em radianos vale quanto? 3,14 ou π. Então dá para a gente montar uma equivalência, uma proporção, uma regra de 3. Ó, π radianos está para 180 graus. π radianos está para 180 graus. Beleza, dá para a gente montar então essa regra de 3. Só que 1 grau, vamos subdividir, galera. 1 grau é equivalente a 60 minutos. Dá para você dividir em 60 partes, cada parte chama minuto. E 1 minuto dá para subdividir em 60 outras partes, então cada parte chama segundos. Então 1 minuto vale 60 segundos. A gente chama isso de subunidade. Ó, vamos fazer um exemplo de mudança aqui em cima, um exemplo de mudança de unidade. Por exemplo, ó, como que transforma 10 graus em radianos? Como que a gente poderia fazer isso? Vamos lá. Se vocês pegarem, por exemplo, π está sempre para 180. Vai vendo, ó, π está para 180. Assim como x, que é o que eu quero saber, está para 10. É só montar uma regra de 3. Facinho? Aí você multiplica em cruz, vai ficar 180x é igual a 10π. Se eu simplificar o zero, passa dividindo, x é igual a π sobre 18 radianos. Então, pessoal, 10 graus, na verdade, é equivalente a π sobre 18, o quê? Radianos. O Jefão, então é facinho, tipo, π para 180 sempre já era. Exatamente. Ó, vamos fazer outro exemplo. Transformar π sobre 5 radianos em graus. Vai lá. π está para 180. Assim como π sobre 5 está para x. É só você montar a regra de 3, a comparação, tá? Vai lá, multiplica em cruz, vai ficar π vezes x é igual a 180 vezes π sobre 5. Ó, dá para simplificar o π. E 180 dividido por 5 dá exatamente 36 graus. Então, π sobre 5 radianos equivale a 36 graus. Se vocês quiserem anotar, anota aí.
1 radiano, mais ou menos 57 graus. 1 radiano é aproximadamente 57 graus. É só fazer regra de 3 que também dá certo de verificar. Fechou? Bom, então a gente falou primeiramente sobre a medida. Então a medida angular é sempre igual ao ângulo central. Ela pode ser em graus ou em radianos. Combinado? Agora vamos mudar o esquema. Vamos falar sobre o comprimento. Aí é como se eu conseguisse esticar o arco e medir com régua, tá? Então observem, ó. O comprimento do arco AB a gente vai chamar de C. Tem livro que chama de L, a gente vai chamar de C. Nós temos aí o ângulo central alfa e nós temos a medida do raio. Quando vocês quiserem achar o comprimento, é só você multiplicar o alfa pelo R. É só você multiplicar o alfa pelo R, a gente chama essa fórmula de Alfa Romeo. Então o comprimento é Alfa Romeo. Ô Jefão, mas esse alfa pode ser em graus? Não. Essa fórmula só vale quando esse alfa aparecer em radianos. Por isso que é tão importante a gente aprender a comparar o grau com o radiano. Então vamos lá. Por exemplo, ó, se você tem aí um ângulo de π sobre 5 e um raio de 11 centímetros, é só fazer π sobre 5 vezes 11. Fácil. Por exemplo, como que seria o comprimento de uma volta inteira? Ó, se meia volta vale π, né, em ângulo vale π, então uma volta vale 2π. É daí que sai a fórmula, galera, 2πr. Porque no lugar do alfa, você coloca 2π. Então você obtém a fórmula 2πr. Beleza? Então vai, o comprimento de uma volta inteira, 2πr. Só da borda da pizza, Alfa Romeo. Então vai, uma volta inteira, 2πr. A borda da pizza, Alfa Romeo. Vamos fazer um exemplo de Alfa Romeo. Ó, se eu falar assim para vocês, esse ângulo vale 30 graus, esse raio vale 6 centímetros. Qual é o comprimento desse arco AB? Vamos lá. Primeiro eu tenho que transformar o 30 graus em radianos para usar a fórmula. Então vai. Π está para 180, assim como x está para 30. Olha lá, multiplica em cruz, vai ficar 180x é igual a 30π. Beleza? Cortou o zero, passou dividindo, vai dar π sobre 6. Então, x é igual a π sobre 6 radianos. Agora, o comprimento é Alfa Romeo. Só que no lugar do alfa eu vou colocar π sobre 6 e no lugar do raio eu vou colocar 6. Olha lá, π sobre 6 vezes 6, dá para simplificar o 6, né? Tchau! Vai sobrar que o comprimento é π centímetros. Pessoal, só que dá para colocar o π como 3,14. Vai ter vestibular que vai pedir para vocês colocarem 3,14. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro tem que transformar o ângulo em radianos. Depois usar o Alfa Romeo. Simples assim. Ó, vamos lá. Primeiro exercício nosso. Considere uma circunferência de centro O e raio 6. Sendo AB, pontos A e B, pontos distintos dessa circunferência, sabe-se que o comprimento de um arco AB é 5π centímetros. A medida do ângulo central AOB corresponde ao arco AB considerado, correspondente, né? É de quantos graus? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos uma circunferência de centro O e dois pontos, né, AB, ou seja, o arco AB. Aí ele dá que o comprimento é 5π e ele dá que o raio é 6. Olha lá, o comprimento é Alfa Romeo, o comprimento é 5π e o raio é 6. Pô, Jefão, e agora? Agora ele quer saber o alfa. O que você faz? Passa o 6 dividindo. Então vai. A resposta é 5π sobre 6, o quê? Radianos. Só que não tem resposta, né? Porque o exercício pede em graus. Aí vem aquela ideia de transformar. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Ao invés de fazer aquela regra de 3, vocês podem trocar o π por 180. Olha como que ficaria mais fácil nesse caso. 5 vezes 180 sobre 6. Né? Eu estou trocando o π por 180. Aí, pessoal, dá para simplificar, né? 180 sobre 6. Ou multiplicar 5 vezes 180, que dá 900. E 900 sobre 6 dá 150 graus.
Alternativa B de Jefferson. Belezinha? Ó que fácil. Então ele me deu o comprimento e me deu o raio. Substitui, você vai achar o alfa. Só que você vai achar o alfa em radianos. Troca o pi por 180, você já consegue achar o alfa em graus. Legal. Vamos mais um. Ó, exercício da FUVEST. O perímetro de um setor circular de raio R e ângulo central alfa radianos é igual ao perímetro de um quadrado de lado R. Então calcule o alfa. Vamos lá, ó, fazendo o primeiro desenho. O pedaço de pizza que eu desenhei chama setor circular. Ele tem raio R, ângulo central alfa e o comprimento do arco a gente chamou de C. Como que vocês fariam o perímetro dessa figura? Ó, lembrando que o perímetro é só contornar. Então o perímetro seria raio mais C. Seria o contorno, né? Raio mais C. E ele fala que o perímetro é igual ao perímetro de um quadrado de lado R. Pô, esse é mais fácil. Seria R mais R mais R mais R. Seria o quanto? 4R. O exercício está indicando que o perímetro do setor é igual ao perímetro do quadrado. O que você faz? Iguala. Então vai. R mais C vai dar 2R mais C. É igual a 4R. Olha lá. 2R mais C é o perímetro do setor. Isso é igual a 4R, que é o perímetro do quadrado. Passo 2R para lá menos, né? Vai dar C igual a 2R. Só que o C, galera, é o nosso Alfa Romeo. Esse C é o comprimento do arco, que é dado por Alfa Romeo. Aí substitui. Alfa Romeo é igual a 2R. Dá para cortar o raio, dá para cortar o Romeo. Vai sobrar que o alfa é igual a 2 radianos. O exercício não quer em graus, então 2 radianos daria 2. Alternativa B de Jefferson. Da hora ou não? Da hora, né? Você sabe fazer o perímetro de um e de outro, iguala, já era. Exercício legal da FUVEST. Então vamos lá. Exercício 91. Uma família viaja para Belém do Pará em seu automóvel e em dado instante o GPS do veículo indica que ele se localiza nas seguintes coordenadas: latitude 21 graus 20 minutos sul e longitude 48 graus 30 minutos oeste. Beleza. A latitude é no paralelo e a longitude é no meridiano. Ó, geografia, hein? O motorista solicita a um dos passageiros que acesse a internet em seu celular e obtenha o raio médio da Terra, que é de 6.730 quilômetros. E as coordenadas geográficas de Belém, que são 1 grau e 20 minutos sul e latitude, né? E longitude 48 graus 30 minutos oeste. A partir dos dados, supondo que a Terra é uma esfera, o motorista calcula a distância D entre o veículo e Belém, em cima do meridiano. A pergunta é quanto que vale o D. Bom, dá uma olhadinha. Fiz o desenho de uma circunferência, colocando a Terra planificada. Aí nós temos esse meridiano, que é o meridiano 48 graus 30 minutos oeste. Beleza. Nele nós temos a latitude de Belém, que é 1 grau e 20 minutos, para o sul. E a latitude do carro, que é 21 graus e 20 minutos para o sul. Notem que a diferença entre as latitudes é de 20 graus, né? Subtraindo uma pela outra dá 20 graus. Aí nós sabemos que o raio da Terra é 6.730 quilômetros. A pergunta do exercício é quanto que vale a distância, a curva, esse comprimento que ele chamou de D. É a distância entre o carro e Belém. Nós sabemos que o ângulo central vale 20, é só a gente colocar agora na regra de 3. Π radianos está para 180 graus, assim como x está para 20 graus. Beleza, aí multiplicando em cruz, nós temos 180x é igual a 20π. Cortou o zero, passa dividindo, x é igual a π sobre 9. Sabendo que o x, né, que é o ângulo ali, é π sobre 9, a gente usa a fórmula do Alfa Romeo. Olha lá, o comprimento é Alfa Romeo. Só que o comprimento é D. O alfa é π por 9 e o raio é 6.730. Olha lá, então D é π sobre 9 vezes 6.730.
Essa é a resposta já do exercício, em quilômetros. Observem, alternativa A de Jefferson. Exercício 94 da FUVEST. Uma das primeiras estimativas do raio da Terra é atribuída a Eratóstenes, estudioso grego que viveu aproximadamente entre 275 a.C. e 195 a.C. Sabendo que em Assuã, cidade localizada no sul do Egito, ao meio-dia do solstício de verão, um bastão vertical não apresentava sombra, Eratóstenes decidiu investigar o que ocorreria nas mesmas condições em Alexandria, cidade no norte do Egito. O estudioso observou que em Alexandria, ao meio-dia do solstício de verão, um bastão vertical apresentava sombra e determinou o ângulo entre as direções do bastão e de incidência dos raios de sol. O valor do raio da Terra, obtido a partir de θ e da distância entre Alexandria e Assuã, foi de aproximadamente 7.500 quilômetros. O mês em que foram realizadas as observações e o valor aproximado de θ são, note a dote, distância estimada por Eratóstenes entre Assuã e Alexandria foi de 900 quilômetros e o π igual a 3. Beleza. Bom, observem o desenho, vamos dar uma aumentada nele. Ó. Lembrando que a distância entre as cidades é 900, o π é igual a 3 e o raio da Terra é 7,5. Isso aqui importa. Galera, dá uma olhada naquele ângulo θ. Se vocês descerem ele, já que os raios de sol incidem paralelamente, o ângulo central também vale θ. É o mesmo ângulo. Esse comprimento de arco é a distância entre Assuã e Alexandria, que eu chamo de C, mas na verdade C vale 900 quilômetros. E ali é o raio da Terra que vale 7.500. Então vamos lá. Raio da Terra 7.500, foi o que o exercício deu. E o comprimento entre Assuã e Alexandria, que é localizado no Egito, é 900 quilômetros. Existe uma fórmula que envolve o comprimento, o raio e o ângulo. É o Alfa Romeo. Mas o comprimento é 900 e o raio é 7.500. Olha lá, substitui. Se eu simplificar os dois zeros e passar os 75 dividindo, θ é igual a 9 sobre 75 radianos. 9 sobre 75 radianos é o valor de θ. Beleza? Só que aí eu quero saber esse ângulo em graus. Então seria melhor montar uma regra de 3. Olha lá. π está para 180, assim como 9 sobre 75 está para θ. Vou chamar de θ de novo, que é o ângulo. Multiplique em cruz. Só que no lugar do π eu já coloquei 3, né? Porque o exercício mandou a gente colocar o 3. Então ficou 3θ igual a 9 sobre 75 vezes 180. Dá para a gente simplificar essa conta e obter o valor de θ como 7,2 graus. 7,2 graus é bem satisfatório, só que tem duas alternativas. Aí vocês tinham que pensar que o Egito, é um conceito geográfico aí, né, galera? Ele se localiza no hemisfério norte, onde o solstício de verão, quer dizer, o início do verão, acontece no meio do ano. Ou seja, o verão lá acontece no mês de junho. Beleza? Então o gabarito é 7,2 graus e isso acontece, né? Essa situação aconteceu no mês de junho, já que o verão lá no Egito acontece em junho. Observem a resposta. Alternativa A, porque ele coloca junho e 7 graus aproximadamente. Fechado, galera? Essa é a parte 1, né? Se liga, essa é a parte 1 do módulo. A próxima aula a gente vai falar sobre relógio, ponteiros de relógio. Belezinha? Segue aí a sugestão, né? A orientação de tarefa. Ó, módulo sim, parte 1. A próxima aula vai continuar na parte 2. São esses os exercícios. Fechou? Valeu, fiquem com Deus, obrigado pela participação, pela paciência, por ter paciência de assistir o vídeo até o fim, tá bom? Valeu, galera, até a próxima, bons estudos aí.